Paz Ativação, estamos mais uma vez numa entrevista com um convidado muito especial. Hoje estamos com o Pastor Ricardo. Seja bem-vindo, Pastor Ricardo. Amém, muito obrigado, muito bom estar aqui com vocês. Espero contribuir mais e mais para a vida de vocês. Amém, tenho certeza que o Senhor derramará mais uma porção, né? Já derramou no culto, meu Deus, gente, mistério. Quem esteve sabe, né? Não perca o próximo, inclusive. E pastor, para iniciar, como iniciou o seu chamado? O senhor já era cristão? O senhor, né, desde berço, como o pessoal fala, desde berço evangélico? Ou o senhor te pegou na curva? Na verdade, a minha conversão foi bem interessante. Eu, antigamente, não sei se tem ainda, eu acho que tem, Escola Bíblica de Férias, que a gente chama de EBF, né? E aí as tias da igreja saíam para convidar a criançada e eu fui convidado. E aí quando eu fui convidado, primeira vez, pisei numa igreja, eu tinha 9 anos de idade. Nossa. E aí foi de segunda a sexta EBF, aí a tia chegou e falou pra mim assim: Ricardo, tem EBF domingo de manhã e domingo à noite. Domingo de manhã era EBD e domingo à noite era o culto. E aí ela ia me buscar em casa e ela foi nesse dia. E nesse domingo, que eu tinha mais ou menos uns 9 para 10 anos, eu aceitei a Cristo. Nossa. E aí eu era o único evangélico na minha casa. E essa tia, eu me emociono falando dela, a irmã Benedita, ela hoje tem 85 anos, ela é missionária no meio dos índios. Uau, meu Deus. E aí ela brotou isso no meu coração, que eu tinha uma chamada para ser pregador do evangelho. Nossa, que coisa linda, meu Deus. E aí de lá para lá eu acreditei nessa fala e com 18 anos eu entrei no seminário. Fui fazer teologia. E lá que eu conheci o pastor André, que vulgo meu amigo Negão. Né? E aí lá que a gente se conheceu em 95 e de lá pra cá eu fui caminhando e vivendo aquilo que Deus tinha pra mim. Meu Deus, que mistério, hein? E hoje, alguns jovens, saindo um pouquinho do script que eu achei bem importante, o quanto é importante, na verdade, a gente acreditar na geração até, né, como criança, Sim. desde pequeno. E baseado nisso, vamos lá, nós como jovens, Sim. Vocês são líderes, são pastores, ou né, às vezes nem tem, vamos supor, um cargo. Sim. Qual é a importância de vocês, da oração de vocês ou do posicionamento de vocês para nós jovens, para estimular isso, né? Vamos supor, talvez se ela não tivesse feito isso naquela época. Na verdade, eu acredito sempre nisso, que Deus vai sempre usar pessoas para abençoar pessoas. Então, todos nós, mesmo vocês, novos, vocês são referência para alguém. Então, nós somos referência. Pela nossa atitude, pelo aquilo que a gente faz, pelo aquilo que a gente desenvolve. E a gente precisa olhar para as pessoas e acreditar que tem talento ali. Meu Deus. E a gente precisa olhar para essas pessoas e, como diz o próprio nome, né, a gente precisa ativar essas pessoas. E ela foi a pessoa que me ativou. Né? Uau. E ela não é pregadora, ela não fala em público, ela é evangelista individual, mas ela me ativou isso. Então, qual é o nosso papel? Nosso papel é ativar isso em vocês. Que vocês têm talento, que vocês têm um chamado, que Deus vai usar vocês. Amém, meu Deus. E já aproveitando essa deixa, né? Com relação ao tema desse mês, que é Vamos, né? Dando a luz, né? Não dando a luz, direcionando mesmo para o ID, para o grande comissão. O que o senhor entende sobre essa incumbência de movimento? Então, eu vou pegar o gancho da mensagem que eu falei com vocês. Uhum. Depois que Jesus curou Bartimeu, depois que Jesus restaurou Bartimeu, teve uma palavra sobre a vida de Bartimeu. E a palavra é vamos. E o texto finalzinho, verso 52 de Marcos 10, diz assim: e Bartimeu, após ser curado, seguiu Jesus. Então, a palavra para mim, para você, para todos nós que estão aí ouvindo, que vai ouvir, né? Que você entenda que todos nós precisamos ouvir, porque essa palavra já foi dita. Vamos. E se eu acreditar nesse ID, acreditar que Deus está me chamando, eu vou experimentar algo muito novo da parte de Deus. Amém. Porque ganhar pessoas para Cristo mexe muito com a gente. E a gente fica muito impactado. Posso contar uma história rapidinho? Claro, claro. Eu era líder dos jovens. Eu era líder da UMADEP, que era a União da Mocidade, Assembleia de Deus de Pindamonhangaba.
E a gente tinha 500 jovens sob a nossa liderança. E eu estava dirigindo o culto. Como o culto de hoje. Não era pastor, não era nada. A gente sempre fala isso, né? Não era nada, não era nada. E um jovem aceitou Jesus. E ele falou pra mim assim, eu preciso que você seja pastor na minha vida. Eu falei, não, mas eu não sou pastor, cara. Eu sou só o líder dos jovens. E eu vou dar uma pausa aqui e dizer assim, olha, você não é só um jovem. Você é alguém que Deus vai usar. Você não precisa de título para Deus te usar. E aí, ele chegou em mim e falou assim, eu tenho um problema muito sério, eu tenho um vício. E o vício muito pesado. E eu fiz um voto com ele. Falei, toda vez que você tiver vontade de dar vazão para esse vício, eu quero que você vá na minha casa. E aí, foi quase uma roubada que eu fiz. Meu Deus. Ele ia na minha casa de madrugada, de dia, de noite. Mas eu vou dizer uma coisa. Eu não conheço hoje uma pessoa que ganha mais pessoas para Jesus do que ele. Meu Deus. Então, assim, Deus vai usar você. Você não precisa do título. Você precisa ouvir a voz. Ide. Meu Deus. Amém? E é engraçado que o evangelismo, né? Nós alcançamos as pessoas para Jesus. Sim. Mas eu acredito que o desafio também é isso, né? Discipular. Sim. Assim como o Senhor falou para ele, né? Venha na minha casa todas as vezes que você precisar. Realmente estar disposto, né? Dependente de você ser um pastor, não ser, né? Cuidar. Eita. Você acha que um jovem consegue discipular outro? Consegue. Consegue muito. Vocês jovens... quando eu falo vocês jovens assim, eu me sinto a sensação que eu já tô ficando velho. Mas nós conseguimos muito ativar outros jovens. Vocês conseguem ativar outros jovens. Amém. Pega a chave, hein? Isso é muito, muito real. Né? Quem me ativou para ser batizado com o Espírito Santo foi um jovem. Nossa. Então o jovem pode ativar outros jovens. Amém? Eita, depois dessa, você já sabe, né? Baseado também nessa mesma linha, o que o senhor acredita que falta para nós jovens? Nós temos todo o potencial de realmente ativar outros, alcançar outros, mas o que falta pra gente entender isso, se movimentar talvez? Algo que você enxergue assim, poxa, acho que talvez isso seja algo que trave eles, ou seja algo que eles talvez não entenderam do reino, mas o que falta pra gente se movimentar nesse reino às vezes? Olha, demorou um pouquinho para eu entender uma coisa. As pessoas estão muito atrás, e jovem está muito atrás disso. Será que eu estou vivendo a vontade de Deus? Eu acho que essa não deve ser a pergunta. Descobrir todo o propósito de uma vez também, né? Isso tudo tem um processo. E a gente precisa entender que o que eu estou fazendo debaixo da vontade de Deus. Então eu já estou vivendo a vontade de Deus. E uma coisa muito importante. Se você tem um desejo de fazer qualquer coisa, de repente de pregar, de ensinar, enfim, você precisa fazer o que a Bíblia nos ensina. Você precisa se empenhar para fazer aquilo com excelência. Porque a obra de Deus tem que ser feita com excelência. Então eu preciso me empenhar em desenvolver aquilo que eu quero fazer. Porque Paulo já falou isso para o jovem Timóteo. Timóteo era jovem. Ele foi pastor solteiro. Timóteo e Tito são os exemplos que jovens podem fazer a diferença. Mas Paulo deu uma orientação muito forte para eles. Olha, procura apresentar-te a Deus como aprovado. Então, desejo do meu coração para você, jovem, que vai nos ouvir, que vai nos assistir, que você seja sempre aprovado. Se empenhe em desenvolver com excelência aquilo que está nas suas mãos. Amém? Amém. Baseado também na palavra que o Senhor liberou hoje. Qual é a diferença para o Senhor entre a persistência e a teimosia? A persistência, a gente fala assim, nossa, tá dando tudo errado, você tá teimando por uma coisa que tá dando errado, né? As pessoas sempre falam isso. Uhum. Mas a persistência, eu persisto em cima de uma palavra dada por Deus para mim. Entendi. Entendeu? Uhum. Então eu vou persistir porque foi liberada uma palavra para mim. Eu não tô vivendo tudo que eu quero viver. Mas eu vou persistir porque Deus deu uma palavra para mim. Entendi. Por exemplo, eu tenho outras coisas que eu quero viver ainda, mas não tô vivendo. Mas eu tô persistindo. Porque existe uma palavra liberada sobre a minha vida. Então, essa é uma diferença muito básica. A gente podia estar conversando aqui, discutir, não, teimosia, persistente. Mas pense nisso.
Persista naquilo que Deus liberou sobre a sua vida. Que você não será teimoso, você será persistente e vai viver aquilo que Deus tem pra você. Até que a palavra se cumpra, Até né? que a palavra se cumpra. Pra encerrar, caminhando pro final, gostaria que o senhor liberasse uma chave pra nós jovens. Pode ser com relação à grande comissão ou uma chave pessoal do senhor, tipo assim, algo que o senhor ministra na sua vida ou que Deus está falando com você nesse momento. Uhum. Eu tenho algumas palavras que eu falo comigo. Porque a gente tem muito rótulos. E às vezes os jovens têm rótulos sobre nós, sobre eles. E eu gosto muito da história de Gideão. Muito. Gideão, a tribo dele era menor. A casa dele era a menor da tribo que era menor. E ele era o menor. Né? E a gente às vezes tem um sentimento, bate um complexo na gente de inferioridade. Que a gente não vai conseguir, que a gente não vai dar certo. E eu queria liberar uma palavra para cada um de nós. Não pare. Não estacione. Viva o que Deus tem para sua vida. Nós vamos ouvir muita coisa. Eu já ouvi muita coisa. Se eu fosse escutar muito que aquelas pessoas diziam ao meu respeito, ou que não ia dar certo, porque eu não sou filho de pastor. A minha família não é uma família evangélica que foi criada na igreja. Mas nada disso importa. Porque Deus pega a nossa geração para criar uma nova geração. Então eu creio que Deus vai usar a sua geração para fazer a diferença. Não só em Taubaté, mas em todo canto. Amém. A gente receba essa chave, hein? Amém. No nome de Jesus. Pastor, muito obrigada. Eu que Tenho agradeço. certeza que assim como nós recebemos no culto, você que está assistindo também está recebendo mais uma porção do Senhor através da vida do pastor. Então nós Amém. queremos te agradecer. Amém. Que o Senhor continue te usando e te enchendo cada vez mais para transbordar sobre essa geração e sobre quem o Senhor apresentar para o Senhor. Amém. Muito obrigado pelo carinho e obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez. Deus Amém. abençoe a todos. Tchau, pessoal. Até a próxima, hein?